Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos continuar aqui esta manhã o nosso estudo a respeito do efeito da santificação, os efeitos da santificação. E esta manhã nós vamos falar da santificação progressiva. Tá? Nós iniciamos o primeiro estudo falando a respeito da santificação de uma forma mais introdutória. Semana passada, domingo passado, nós falamos da santificação inicial, né, em que é o início de tudo. Essa santificação se inicia quando nós entramos pela porta, que é Jesus. Então, a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, essa santificação inicia em nossas vidas de uma forma instantânea. Foi o que nós falamos domingo passado. E hoje, né, estaremos falando a respeito da santificação progressiva. E existe um versículo na Bíblia que eu queria iniciar para nós entendermos e passarmos esse estudo a respeito dessa santificação. Está lá em João 5,14. Evangelho de João 5,14, que diz o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e peço a Deus que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos direcionando, que o Senhor venha nos dar esclarecimento naquilo que é a Tua palavra, Pai. Portanto, fale conosco, que o Senhor seja a boca aqui que fala com a Tua igreja, que nós possamos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém e amém. Este versículo aqui, queridos, fala a respeito da cura de um paralítico. Eu acho que todos conhecem essa história, daquele paralítico lá do tanque de Betesda. Ele foi curado por Jesus, né, um homem que havia muitos anos lá correndo atrás da sua cura, da sua bênção. A bênção não chegava, mas quando Jesus o encontrou, né, tirou ele daquela situação e disse essa verdade: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, a pior coisa que existia na vida desse homem não era o seu aspecto físico, não era porque ele era aleijado, mas a maior questão desse homem do tanque de Betesda está na sua vida espiritual. Ele só não foi curado fisicamente, mas ele foi curado também espiritualmente. Ele recebeu a salvação, ele foi perdoado dos seus pecados. E foi a maior bênção que Jesus deu para ele, né, no tanque de Betesda. Então Jesus, ele alerta, né? Olha que já estás curados, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso aconteceu também com aquela mulher que nós citamos alguns domingos atrás aqui, a respeito daquela mulher que é adúltera, né? O que Jesus, quando teve um diálogo com ela, ele foi bem sucinto ao dizer para ela: vai e não peques mais. Então aqui, meus irmãos, esses dois versículos dão a entender que a santificação inicial, ela pode ser comprometida, tá? Então, se nós recebemos aqui de Jesus, que é a porta, essa santificação inicial, isso não vem de nós, mas vem de Deus. A santificação progressiva, ela pode ser parada. Ou seja, a santificação inicial pode ser comprometida, por quê? Não por causa de Deus, mas por causa de nós. É o que nós vamos decorrer aqui diante dessa mensagem. Então devemos todos nós entender a importância de não pôr a perder o que Deus começou em nossas vidas. Deus, na área da santificação, ele trabalha em conjunto, tá? Ele escolheu a forma de que a santidade a santificação só não depende dele, mas depende também de nós. E Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz algo tremendo, queridos. Olha o que ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou
a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia destaca diversas vezes que precisamos progredir na santidade. A vida de santificação é uma vida progressiva. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, eu queria que vocês destacassem, né, na sua anotação, este versículo. Olha o que Paulo diz. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, queridos, isso aí, o Paulo colocando a igreja de Corinto, chamando eles a uma purificação de toda impureza, não só apenas da carne, mas também do espírito, né? Então, ou seja, não é só a carne, mas também do nosso espírito, para que nós possamos aperfeiçoar a nossa santidade diante de Deus. Isso é uma coisa tremenda. Então, queridos, esse versículo aqui, ele fala a respeito de aperfeiçoar a santidade. Esse aperfeiçoar a santidade não quer dizer que a santidade inicial, ela não foi completa, ela foi completa. Ela foi feita de acordo com a vontade de Deus. Não existiu incapacidade de Deus em nos purificar, mas Deus, Ele sempre vai escolher, Ele sempre escolheu trabalhar a santidade sempre como um processo. Sempre tem um processo. Então é diferente de quê? Da nossa justificação. Porque a justificação que nós recebemos diante de Deus, ela é instantânea. Mas a santidade, não. Achei interessante que na palavra de Deus, nós temos aqui um versículo que pode nos ensinar a respeito desta verdade. Tá? Como a santidade progressiva, ela é um processo, e a santidade inicial, ela é instantânea. Creio que vocês lembram daquela passagem em que Jesus, ele diante de seus discípulos, eles começam a lavar os pés dos seus discípulos. Né? Aquele momento em que Jesus mostra toda a sua humildade e toda a sua simplicidade. Pedro, ele chega dizendo para Jesus, eu quero que você me limpe, eu quero que você me lave não só os pés, mas dos pés à cabeça, das cabeças aos pés. Mas Jesus, ele fala o seguinte, não, vós já estáis limpos. Vocês estão entendendo? Então, Jesus, a partir do momento que nós temos esse encontro com Cristo, essa experiência da nova conversão, nós já estamos limpos. Mas o problema é que quando nós entramos, o que acontece? Nós iremos caminhar. Aí começa o quê? Aquela santificação progressiva. E na medida que nós vamos caminhando, o que acontece? Os nossos pés vão sujar. E nós precisamos o quê? Lavar os pés. Quem está comigo diz um amém. Então, queridos, essa é a lição espiritual que Jesus nos dá a respeito desta passagem. Antigamente, os judeus, eles saíam de casa. E para eles saírem de casa, eles tomavam o seu banho, e lá não tinha pavimento, não tinha asfalto, lá era pó, terra, eles sujavam os pés. E na medida que chegava na casa do seu vizinho, na casa de um familiar, seus pés eram sujos, eles tinham que lavar. E assim somos nós na nossa vida espiritual, queridos. Então existe essa inegável experiência de saber que nós já fomos limpos, mas, portanto, os nossos pés, eles vão sujar. Eles vão se sujar. Aonde fala dessa santificação progressiva. Né? Então, eu queria que nós pudéssemos ver aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 e 3, algo que Paulo diz tremendo a respeito desses versículos. 1 Tessalonicenses 4, olha o que ele fala. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver a agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais,
porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Meus irmãos, então, está bem claro aí para vocês? Nós o quê? Fomos santificados, mas diante da santificação progressiva, a gente suja. A gente se suja. E Paulo está falando aqui que nós precisamos o quê? Não ficar quieto. É progredir mais. É não você ficar conformado com a sua posição. A igreja de Tessalonicenses aqui, se vocês lerem a Bíblia, eles eram crentes cristãos que estavam fazendo a vontade de Deus. A Bíblia fala no início desse capítulo, a igreja em Tessalônica era uma igreja conhecida por ela estar o quê? Vivendo em amor, progredindo na fé. E ela era testemunha a todas as regiões ali da Macedônia. Mas a questão que eles estavam caminhando e eles estavam se sujando. Mas não se sujando no aspecto de quê? De igreja, de amar uns aos outros, de ter comunhão uns para com os outros. Eles não estavam manchando essa vontade de Deus, mas eles estavam se sujando a si próprio. Era uma coisa interior, era uma questão espiritual. É uma coisa que é dentro deles, sim, eles estavam sujando. E o apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus para todos os cristãos é a santificação. E que todos nós precisamos o quê? Nos abster da prostituição. E a prostituição, ela vem da onde, irmãos? A prostituição vem de onde? Ela nasce aonde dentro de nós? É na mente, é no coração. E a partir do momento que entra na mente e no coração, nossa, mas tem um poder muito alto para conduzir à prática. Então, queridos, Paulo dá essa orientação. Então, nós precisamos o que como igreja? Necessitamos de continuar progredindo. A santificação progressiva, existe a necessidade de continuar. Porque o reino de Deus, em relação à santificação, ela é movida a processos. Da mesma forma que um filho não nasce adulto e vai passar por um processo de crescimento, assim também é a nossa vida espiritual, queridos. Tá? Você que nasceu ontem, você que aceitou Jesus ontem, ano passado, você precisa crescer. Mas da mesma forma que você aceitou Jesus há 30 anos atrás, e achando que é o bambanzão da situação, não é. Você precisa crescer também. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Olha o que 1 Pedro fala, capítulo 2, versículo 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Existe só um que é bom, é Deus. O resto é tudo mal, irmão. Começam a pisar na bola com você, você é mal. Eu vi um podcast esses dias para trás, achou muito interessante, naquilo que significa uma progressão na santificação. Um homem missionário, ele foi perseguido num país que não podia pregar o evangelho, e ele foi capturado. Gente, colocaram ele num buraco, de joelhos, na terra, ele no pó da terra, ele ajoelhado na terra, olhando para baixo, ele agachado, ele olhando para o pó da terra durante 6 meses. 6 meses. E eles davam comida lá, ele não podia olhar para cima, ele defecava ali mesmo. Assim era a vida dele, até ele negar Jesus. E ele não negou, ele ficou 6 meses pagando esse preço diante dessas pessoas que queriam que ele negasse. Quando ele saiu desse castigo, ele não estava conseguindo andar, não estava conseguindo falar direito, ele estava passando uma situação muito difícil na vida dele.
E a pessoa foi conversar com ele. E aí, como é que está o seu coração? Ele falou assim, hoje eu estou mais crente, porque eu não consegui odiar essas pessoas que fizeram isso comigo, porque eles são ignorantes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E ele percebeu que a santificação dele, ela foi o quê? Crescendo, na medida do que ele foi andando, diante de fazer aquilo que é a vontade de Deus para a vida dele. Então, meus irmãos, essas questões de maldade, de dolo, isso faz parte dentro de nós, e elas precisam ser removidas. Porque o caráter de Cristo, o Filho de Deus, que nós fomos predestinados para sermos a imagem e semelhança dele, não existia isso no coração dele. Nem dolo, nem maldade, nem hipocrisia. E nós precisamos ser honestos com nós. Conhecermos quem somos. Nós somos essas pessoas. Então, se você dizer que você é santo demais, você não é. Você está enganando a si próprio. Então, meus irmãos, existem comportamentos que ainda precisam ser trabalhados em nós. Vocês concordam comigo? Eles precisam ser. Agora, você acha que eu fico chateado com algumas questões? Porque muitos desistem desse processo. Muitos desistem. E é onde o inimigo ataca. É onde o inimigo coloca no coração, coloca em nossas mentes, dizendo o seguinte, olha, está vendo? Você é mau e eu gosto de você. Está vendo que você não consegue fazer a vontade de Deus? Então vem aqui para o meu lado, vem aqui, desiste. Gente, isso acontece. Eu conheço quantas e quantas pessoas que naufragaram já na fé por pensarem essas questões. Muitos que foram até exemplos para mim. Eu olhava assim para ela e falava assim, cara, eu quero ser crente igual essa pessoa. Eu quero estar no nível de santificação dessa pessoa. Aí na hora que eu fui ver, a pessoa se entregou. Porque o inimigo, ele atacou. E nesse processo, queridos, de continuação da progressão, nós precisamos usar as armas espirituais, tá? Não é com a nossa força, não é com nossos pensamentos, não são com os nossos conhecimentos. Nós precisamos usar as armas espirituais. A Bíblia fala algo muito maravilhoso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia fala que nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne. Ela é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis, pois estáis firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Amém, igreja? Então vamos lutar. Tomai também todo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, se nós praticarmos, se nós tivermos aquela fé, aquela confiança de que nós necessitamos sim progredir, e nós temos essas armas que faz com que nós rompemos as barreiras, nós vamos progredir na santificação. Nós vamos avançar. Apóstolo Paulo, ele chama isso de crescimento para a salvação. Então, queridos, é tempo de quê? De nós buscarmos. De nós adquirirmos essas armas miliciais para nós. Por isso que nós sempre falamos em nossas palavras.
Vamos ler a Bíblia. Vamos orar. Vamos nos revestir com o escudo da fé. Vamos usar o capacete da salvação. Vamos calçar os sapatos da preparação do Evangelho. É só assim, meus irmãos, que nós vamos progredir. Então, meus irmãos, essas são as armas que a Bíblia nos coloca à nossa disposição para usarmos e crescermos na santificação. Toda pessoa que nasceu de novo precisa vivenciar o processo de crescimento. Tá? Ou seja, sabe aquele estágio da santificação inicial? Ela não serve mais para você. Para você ter uma vida com Deus, para você cumprir o propósito de Deus e fazer a vontade de Deus na sua vida, você precisa vivenciar o processo de crescimento. Você precisa crescer. Crescer. Aquela experiência do novo nascimento, ela não serve mais para mim. Eu preciso crescer. Da mesma forma que você tem aquela ambição de crescer profissionalmente, de crescer lá na sua casa, como sacerdócio. Aquele desejo que você tem de prosperar em todas as áreas da sua vida, isso precisa estar no seu coração, na sua vida espiritual. Crescimento. Nunca posso deixar o meu coração satisfeito aonde eu estou, no que se diz a respeito da minha vida espiritual. Eu nunca posso achar que ontem eu estou melhor do que hoje. Eu nunca posso querer isso para mim. Hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Essa é a ideia da santificação progressiva. Vamos ler Hebreus 5, 12 e 14, que diz o seguinte: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensinem de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática da palavra, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus irmãos, é bom nós analisarmos todos os dias em que estágio nós estamos. Aonde eu estou? Você já parou para pensar? Onde é que você está? Que nível de santificação você faz parte? Queridos, o que faz a gente progredir na santidade é o que eu conheço na palavra, mas acima de tudo, eu coloco ela em prática. Acho um exemplo interessante que eu ouvi uma vez, que edificou meu coração, para vocês me entenderem. Quero ser bem prático aqui. Uma vez, um pastor ficou um ano falando de amor na Bíblia. Sabe aquela mensagem de manhã e à noite só falando de amor? Isso geralmente em nossos corações, o que acontece? Cansa, não cansa? Poxa, mas de novo, falando de amor. Aí o irmão lá chegou até no pastor e falou: pastor, o senhor podia mudar. O senhor só fala de amor. Ele falou: sabe por que eu só estou falando de amor? É porque você não vive o amor. Quando você começar a viver o amor, porque eu sei que você já conhece do amor. Eu falo que vocês precisam amar uns aos outros. Eu falo que vocês precisam mais amar o irmão do que a si próprio. Essa é a graça, mas vocês não vivem. Agora, quando vocês começarem a viver do amor, aí sim, eu vou falar outras palavras para vocês viverem. É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês, irmãos.
Então, o que adianta você querer comer carne se você não vive nem o leite? O que adianta você conhecer a palavra e não praticá-la? Vocês lembram o final do Sermão do Monte? O que adianta, gente? A gente precisa pensar. A gente precisa olhar para nós e vermos como é que está o nosso coração, em que estágio nós estamos vivendo. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2. Olha o que ele diz para essa igreja. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como às espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, mas vos dei alimento sólido. Mas não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda são o quê? Carnais. Irmão, isso aí é um negócio muito sério. Isso prejudica. Se nós não discernirmos quem nós somos, isso prejudica de uma forma muito intensa a sua vida na parte da santificação. A palavra de Deus, nós precisamos entender que nós somos chamados para sermos o quê? Santos. Não adianta eu vir aqui pregar bem, não adianta que eu vir aqui cantar bem, não adianta eu tocar bem, mas se eu não for santo, não vai adiantar, irmãos. O que adianta eu fazer eu estou aqui na equipe de louvor e tiver divisão entre nós aqui, não tiver unidade? Cara, tudo é quebrado, tudo é interrompido. Não existe aquele ambiente de amor. Carnais. Não tem santificação. Não tem progressão de uma vida com Deus. A Bíblia nos chama para sermos, não para fazermos. Então essa parte, essa ênfase do ser, ela tem que ser até o final da nossa carreira espiritual, irmãos. Nós estamos numa caminhada. Não existe crescimento na santificação, apenas conhecendo a palavra. Nós precisamos colocar em prática. O contato com a palavra e a prática dela é que faz desenvolvermos o crescimento da santificação. Não esqueça disso, em nome de Jesus. O contato com a palavra e a prática dela é que faz desenvolvermos o crescimento na santificação. A gente não consegue crescer na santificação com os nossos próprios pensamentos, mas sim com um intenso contato com a palavra e a prática dela. Como é que está a nossa vida? Se você tem medo, irmão, e o medo te vence, se você não consegue perdoar, se você não consegue ser obediente na palavra de Deus, o seu processo está interrompido, ele não está avançando. Qual o nível que nós estamos hoje? Qual o nível? Precisamos crescer, irmãos. Esse estudo Deus colocou em nosso coração aqui para nós crescermos em uma vida para com Deus. Intimidade com Deus. Uma vida que glorifique a Deus. Uma vida que agrada o coração de Deus. Nós só vamos tocar no coração de Deus, irmãos, se nós sairmos daqui esta manhã com desconforto de acharmos que nós não estamos prontos, que nós precisamos crescer. Crescer. Nós precisamos ser ambiciosos a crescer espiritualmente. Não fique satisfeito. Não fique satisfeito aonde você está hoje. Precisamos buscar a maturidade. Gosto quando Paulo fala em 13:11. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Meus irmãos,
quantas e quantas vezes nós temos o risco de agirmos como meninos, crianças espirituais. Crianças espirituais, cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de si, cheio de soberba, cheio de achismos. Existem muitos de nós que podemos ser convertidos há 30 anos e não temos condições de comer ainda a comida sólida. Portanto, irmãos, continue o que foi começado. Continue o que foi começado na sua vida. Hebreus 10, versículo 10 e 14. A palavra diz, nessa vontade, olha o que o escritor de Hebreus fala, que é muito interessante. Hebreus 10, 14. Vocês estão me acompanhando aí na projeção, gente? Está colocando aqui os textos? Amém. Nessa vontade é que temos sido santificados. Olha aí, presta atenção. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aí está falando da santificação inicial. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aí esse final está falando da santificação progressiva. Aqui nesses versículos aqui nós temos aqui dois tempos verbais. Temos sido santificados aponta para o passado, aquilo que já ocorreu. Contudo, estão sendo santificados, fala do presente, do qual estamos correndo agora. É o nível de vida que nós estamos tendo agora. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Não pare. Não pare. Não se faz por satisfeito. Não se faz por satisfeito. Esse texto aqui nos dá algumas visões abrangentes. Os níveis de santificação, eu quero que vocês entendam, que eu quero dizer para vocês aqui em relação a esse texto, eles não são concorrentes. Eles não se anulam, mas eles se complementam. Há uma complementação até a volta de Cristo. Não se esqueçam, irmãos. Processo. A santificação, para se aperfeiçoar, precisa ser desenvolvida em nossas vidas. Se esforce, viu? Se esforce. Quantos de nós nos esforçamos a estudar a palavra de Deus? Quantos de nós nos esforçamos para praticar uma bela música, né? O Lucas, um estudioso, né? Diz que fica aí a noite inteira estudando. Rafa, quantos de vocês estudam? Mas isso não é suficiente, meus queridos. Não é suficiente para mim apenas conhecer a palavra de Deus. Eu preciso me esforçar. Esforço para buscar a santificação. O que eu acho interessante em tudo isso, queridos, o que nós estamos falando, é a respeito também dos agentes santificadores. Como nós falamos no primeiro estudo, que os agentes santificadores são Espírito Santo, Palavra e Sangue, eles continuam. O quanto elas são vivas, o quanto elas são necessárias para vivermos uma santificação progressiva. Da mesma forma que o Espírito Santo atua na santificação inicial, ele continua atuando na progressiva.
Jamais vai existir santificação sem esses agentes. Romanos 8, 11 e 14. Romanos 8, 11 e 14. Se habita em vós, olha o que a palavra de Deus fala. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e ele habita mesmo. Mas um negócio que você tem que saber se ele habita. Porque ele habita. Mas você tem que saber se ele habita em você. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para, repete comigo, para morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente o quê? Vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então, meus irmãos, o Espírito de Deus está aí atuando, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos fortalecendo, para que nós não venhamos viver na carne, mas que nós possamos viver aqui no Espírito. Sempre no Espírito. Sempre no Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Acho lindo isso aqui. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito. Eu gosto desse versículo, você sabe por quê? Porque ele crava no nosso coração, irmão. Ali o apóstolo Paulo fala direto. Ele fala direto, ele é substância, ele é igual eu. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis o quê? Sob a lei. Vamos pular o 24, lá para o 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vou repetir. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. O Espírito Santo, ele atua dessa forma, nos fortalecendo a nossa carne. Então, queridos, o que cabe a nós? Nós precisamos deixar o Espírito Santo fluir dentro de nós. Se muitas vezes nós caímos pelo poder que há na nossa carne, é porque você não está sabendo usufruir do poder do Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo, meus irmãos, ele não age por imposição. Ele nos deixa livre. Agora, o fato que nós podemos perceber que, diante da palavra de Deus, ele quer andar conosco e nos ajudar a não satisfazer a concupiscência da carne. Mas ele nunca vai agir sem a nossa autorização. Autorize o Espírito Santo de Deus se mover na sua vida, irmão. Deixe o Espírito Santo de Deus ser seu guia, ser a sua força. Só existe uma coisa que consegue vencer a nossa carne. É o Espírito Santo de Deus movendo. Então escolha. A escolha de utilizar vem da sua parte, de utilizá-lo vem da sua parte. Então faça essa escolha. A responsabilidade de redenção a Ele é nossa. Agora, você sabe o que eu acho? Você já percebeu que existem uns crentes mais substância, irmão? Mais crente mesmo? Já viu que tem uns assim que são, né? Vê assim, rapaz, mas esse cara é crente, esse cara é firme, rapaz. Essa pessoa é dedicada, essa pessoa se esforça.
Né? Essas pessoas, ela persevera. Não é porque ela é melhor do que a gente, irmão. Não é porque ela é mais forte do que a gente. Não é porque ela é mais especial do que a gente. Não, não é. É porque ela sabe usar. Ela sabe deixar o Espírito Santo de Deus se mover na vida dela. Essa é a grande diferença. O Espírito Santo de Deus quer nos capacitar para vencer as nossas inclinações carnais, irmãos, que habitam em nosso interior. Além do Espírito Santo, a palavra, vamos olhar para a palavra. Olha, Tiago 1:21 diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Olha quem somos nós. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa, o quê? A vossa alma. Irmão, vamos nos conscientizar. O novo nascimento traz para nós o que? Salvação. Mas a transformação das nossas vidas, ela vem dia após dia. Nós não vamos ser hipócritas de acharmos que somos os bonzinhos. Por isso que nós não precisamos condenar ninguém. Nós não podemos condenar ninguém. Onde Jesus fala, rapaz, toma cuidado. Você fica olhando demais para o irmão, tira a trava do seu olho. Olha como é você. Você sabe o que o apóstolo Paulo fala a respeito de pecado, irmão, na graça? Não é só o que eu pratico é pecado, mas pelo simples fato de eu pensar, de eu desejar, eu já estou pecando. E já reparou como é que nós somos? Eu olho para você e já te julgo. Já é pecado, irmão. Então nós somos maldosos. Nós somos maledicentes. Nós somos egoístas. Nós somos avarentos. E essas questões precisam ser aniquiladas dentro de nós. E a palavra de Deus, quando a gente olha, irmão, para ela, ela nos constrange. Ela nos constrange. Sabe por quê? Porque é uma palavra viva. É uma palavra que move o meu coração. É uma palavra que muitas vezes eu estou lendo, eu fico com vergonha de mim mesmo. Acontece isso com você ou não? Você fica com vergonha, faz, meu Deus do céu. Você coloca até a prova do que, nossa, eu não sou crente, não sou salvo. Mas graças a Deus nós não somos salvos, não é por nós. É por Cristo. Então, irmãos, vamos acordar como igreja. Vamos usufruir desses agentes que estão em nossas mãos. Não só a palavra, mas também nós temos o quê? O sangue de Cristo. A igreja hoje não tem estudado muito a respeito do sangue de Cristo. Sangue de Cristo. O sangue de Cristo a gente precisa saber usufruí-lo também, para crescermos na santificação progressiva. Como que o sangue de Jesus atua no processo de santificação? Você sabe me dizer? A resposta da palavra é o seguinte: nos purificando quando há arrependimento e confissão de pecado. Quando nós chegamos diante de Deus com arrependimento diante dos nossos pecados, diante de Deus dos nossos pecados, o sangue, ele me lava, ele me purifica. Então, queridos, temos que ter a consciência de que não alcançamos a perfeição. Com certeza haverá de nós tropeços e falhas. E nós precisamos desse sangue para nos lavar todos os dias. Todos os dias. Não vamos ter compaixão dos nossos pecados. Não vamos ter misericórdia com os nossos pecados. Não vamos ignorar os nossos pecados. Mas vamos chegar diante de Deus com o sangue de Cristo para Ele remover de nós todos os nossos pecados. Que nós sejamos constrangidos a todos os dias a termos arrependimento daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Que o sangue de Cristo, ele vem e nos purifica.
E isso tem que ser todos os dias, irmãos. A santificação é um processo de continuidade. Amém? Vamos ler 1 João. Já estou encerrando. Encerrando mesmo, tá, irmão? 1 João. 7, 9. 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o quê? Então, para Ele nos purificar de todo o pecado, nós precisamos o quê? Estarmos na luz. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus irmãos, aprenda a usufruir do sangue de Cristo. Ele é poderoso. Ele é poderoso. É possível interromper esse processo? Sim ou não? Sim. Pode sim haver uma interrupção. Isso traz grandes prejuízos. Quero dizer para vocês, irmãos, não deixe que as circunstâncias da vida interrompa aquilo que Deus tem para você, porque a vontade de Deus para todos nós é a nossa santificação. Não deixe que seus prazeres interrompa. Não deixe que a decepção te interrompa. Não deixe que uma enfermidade te interrompa. Não deixe uma doença te interromper. Não deixe uma frustração. Não deixe a sua situação econômica interromper aquilo que Deus tem para nós, que é a nossa santificação. 1 Timóteo 1,19. 1 Timóteo 1,19. Diz algo muito interessante. Mantendo a fé e a boa consciência. Isso Paulo falando para Timóteo. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram o quê? A naufragar na fé. Meus irmãos, é o que mais tem. É gente naufragando na fé. E nós precisamos tomar cuidado. Aquele que está em pé hoje, vigie para que não caia. Se eu estou em pé hoje, eu posso cair amanhã. Apocalipse 3,11. Coloque aí, por favor, na projeção. Apocalipse 3,11. Venho sem demora. Conserva, irmão, o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Continue progredindo. Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 26. Pode vir, queridão, já estou terminando. Hebreus 10. Olha o que diz isso. Isso precisa incomodar os nossos corações, viu, gente? Olha o que esse capítulo aqui fala. Verso 10, capítulo 10, verso 26, que diz o seguinte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo,
julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como eu disse esses dias, existe amor, mas existe juízo. Irmãos, nós estamos em processo. Processo de santificação. Esse processo, ele pode sim ser interrompido, mas não deixe que isso ocorra na sua vida. Não deixe. Não deixe. Vamos ser como o apóstolo Paulo. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E guardei a minha fé. Já a coroa da justiça me espera. Meus irmãos, nós vivemos para a glória de Deus. A gente está aqui para não agradar ninguém. A gente está aqui para agradar a Deus. Não adianta você querer agradar o mundo, pessoas, e não agradar a Deus. O agrado de Deus para todos nós é crescermos na santificação. Vamos ficar de pé. Estamos em progressão. Estamos progredindo, e louvado seja o nome do Senhor. Porque eu creio que a partir de hoje nós vamos querer melhorar. Porque se essa palavra não fez efeito no seu coração, irmão, alguma coisa pode estar errada. Isso precisa causar efeito. Eu queria que você, nesse momento, vamos fazer diferente. Vamos orar uns pelos outros aqui. Vamos fazer um clamor aqui de Deus. Um clamor para Deus. Vamos fazer grupos de oração aí. Reúne a 3, 4 pessoas. Vamos clamar ao Espírito Santo de Deus. Venha nos renovar. Venha nos tocar. Venha nos purificar. Venha me usar. Venha fazer de mim aqui hoje uma pessoa que venha contemplar o teu nome. Eu quero sair do estágio onde eu estou. Eu quero crescer, eu quero progredir. Eu quero ser mais, eu quero ser mais. Eu quero ser mais de ti, Senhor. Queremos ser santos, queremos ser santificados. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A tua igreja está aqui esta manhã se reunindo para crescermos no Senhor, para sairmos, ó Deus, do estágio do qual nós estamos aqui. Queremos ter uma vida plena, uma vida de crescimento. Tira-nos da acomodação, tira-nos, ó Deus, da apatia. Trabalha em nós. Nos constrange aqui esta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos com as armas
que nós temos em nossas mãos, essas armas espirituais, Senhor. Queremos viver para a Tua glória e não para nós mesmos, Senhor. Coloca essa consciência em nossa mente, em nossos corações. Traga um incômodo, Pai, para a Tua igreja. Que caia por terra agora toda cegueira espiritual, nenhuma dor, nenhuma decepção. Nada pode atrapalhar aquilo que o Senhor tem para nós. Nada, absolutamente nada, Senhor. Não há enfermidade, não há problema econômico que venha atrapalhar, possa atrapalhar aquilo, Senhor, de buscarmos a nossa santificação. Nós queremos ser santos, assim como o Senhor é santo. Move em Tua igreja, Senhor. Seja engrandecido e usa-nos, ó Deus. Transforma-nos. Faça algo novo em nós. Que o Senhor faça de nós pessoas que contemplam um nível maior de santidade. Aleluia. Aleluia.